De volta com o JC, agora a informação é para quem está com a habilitação vencida. Vamos falar ao vivo com a Aline Galdino, que vai mostrar aí o caminho, o que fazer, né, Aline? Boa noite para você. Oi, linda, boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a situação para quem está aí com esse débito é bem complicado, porque essa pessoa pode sim ser penalizada. Olha, quem está aqui ao meu lado é o Nilo Andrade, gerente executivo de registros de veículos do Detran. Nilo, vamos criar uma situação aqui. Eu estou com a minha carteira aí atrasada, ela venceu em janeiro. Estou passeando por aí tranquilamente com o meu carro, fazendo minha feira. Se uma Polícia Rodoviária Federal me parar, eu posso ter o meu veículo aí apreendido? Eu posso sofrer alguma penalidade? Boa noite. Boa noite. É o seguinte, quando começou esse período de pandemia, o Denatran, ele publicou uma deliberação de número 185, que reza sobre a suspensão dos prazos para regularização de documentação, tanto de veículo como de habilitação. Então, prazos com recurso de multa, transferências, o prazo de transferência, tudo isso está suspenso. Com relação à habilitação, como a pessoa tem 30 dias depois de vencida para regularizar, essa deliberação alertou para quê? Quem tivesse a carteira vencida a partir de 19 de fevereiro, que venceria até 19 de março para regularizar, essas pessoas vão ter a suspensão desse prazo para regularizar, somente para quem tem a carteira vencida a partir de 19 de fevereiro, que teria, com os 30 dias daria justamente no dia 19 de março. Quem teve a carteira vencida anterior a isso, se for pego dirigindo, vai pagar pelas sanções da lei por estar com a carteira vencida. E aí aquela dúvida, eu estou querendo fazer esse pagamento, tem como ou só alguns serviços estão liberados? No site do Detran, www.detran.pb.gov.br, algumas guias você pode tirar para regularizar. No caso dos veículos, a guia de licenciamento e do IPVA pode ser tirada no site. No caso da habilitação, quem quiser tirar logo a guia e pagar, vai evitar de quando voltar, passar por duas etapas, que seria tirar a guia no Detran, ir para o banco pagar, então já deixaria essa guia paga. Ela pularia essas duas etapas, evitando assim aglomerações em situações que podem ser evitadas com o pagamento antecipado. A gente estava até conversando sobre uma determinada situação que tem gente às vezes que está meio apertado, diz, olha, passou mais de 6 meses atrasado e só agora eu tenho dinheiro para pagar, eu não vou ser penalizado. Aí a pessoa está errada, né? Se tiver a carteira vencida a partir de 19 de fevereiro, aí está dentro desse prazo que reza a deliberação 85. Anterior a isso, se for pego, aí vai pagar as sanções da lei por estar dirigindo com a carteira vencida no período que não era o período da pandemia, que é um período extraordinário. Muito obrigada pelas informações, Nilo. É um preço alto a se pagar, então é bom prevenir do que remediar, não é não, linda? Eu volto com você. Com certeza. Obrigada, Aline, pela participação. Boa noite aí para você. Olha, para dar visibilidade às boas ações durante a pandemia e também ajudar a combater as fake news, as marcas acreditam que manter a comunicação direta com o consumidor é a melhor saída para a crise. A comunicação é a melhor vacina para enfrentar a crise. E por que a gente acredita nisso? Num contexto de notícias falsas, a comunicação das empresas e das marcas é fundamental para informar as pessoas, os consumidores, as famílias sobre as melhores práticas de cuidados pessoais, nutrição e também para dar visibilidade das coisas boas que as empresas e as pessoas estão fazendo. É o que a gente chama de notícia boa. Desde os primeiros momentos dessa pandemia, a Nestlé vem apoiando as comunidades vulneráveis, o sistema médico e toda a nossa cadeia de produção, que é composta por agricultores, pequenas e médias empresas. Tanto para os nossos colaboradores, como para toda a sociedade de maneira em geral. Além disso, as nossas marcas estão comunicando de uma maneira diferente, tentando ajudar as famílias que estão confinadas em suas casas. Por exemplo, de como mães e pais podem entreter seus filhos com jogos e atividades físicas, ou como os nossos idosos podem aprender a fazer uma live com seus familiares que estão à distância. Para a Nestlé, sim, a comunicação tem sido a melhor vacina.
Agora a gente tem a participação dos nossos telespectadores no quadro Sou Repórter Correio. Só isso aqui é tipo um lixão que está sendo criado aqui, ó. Mangabeira, Cidade Verde, na principal. Tem uma plaquinhazinha ali que eu acho que um morador mesmo colocou, proibido colocar lixo. Mas aí o pessoal também não tem consciência alguma. Mas aí fica o recado das autoridades, que tem que fazer a limpeza, tem que fazer aqui uma placa oficial citando a legislação. Isso aqui é crime ambiental, isso aqui é passivo de multa, é passivo também de condução para a delegacia, certo? Então tem que ser feito aqui um trabalho mais correto e também de conscientização. A produção do JC entrou em contato com a assessoria de comunicação da Enlu. Eles disseram que vão mandar uma equipe de fiscalização até o local para verificar se o terreno é público, privado e aí tomar as medidas necessárias. Hora da previsão do tempo para esta quinta-feira. Aqui em João Pessoa a previsão é de pancadas de chuva pela manhã e também à noite. Temperatura máxima pode chegar aos 30 graus, a mínima aos 23. Na Rainha da Borborema, na cidade de Campina Grande, também possibilidade de chuva à tarde e à noite. Por lá, máxima de 30 graus e mínima de 21. E no Sertão, na cidade de Cajazeiras, a previsão é de sol o dia todo, quinta-feira ensolarada em Cajazeiras e região, máxima de 34 e temperatura mínima que pode chegar aos 22 graus. Previsão do tempo aí para algumas regiões do estado. Agora a novidade no esporte. A Assembleia Legislativa aprovou hoje o programa de incentivo ao esporte aqui no estado. Sérgio Montenegro traz esses detalhes para a gente, né, Sérgio? Isso, Linda. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa da Paraíba a medida provisória do governo do estado para incentivar o esporte paraibano, tanto o profissional como o esporte amador. Ele vai estar dividido em duas partes. Teremos o Paraíba Esporte Total, que é o antigo Gol de Placa, e o Bolsa Esporte, que é o antigo Bolsa Atleta. Eles fizeram essa votação hoje e vai ajudar também, incentivar também o paradesporto paraibano. O que chamou, vai ser investido 7 milhões de reais, 4,2 para o esporte profissional e o restante para o esporte amador. Chamou a atenção, inclusive a gente passou uma matéria semana passada sobre o futebol feminino, as atletas pedindo, né, mais incentivo. O futebol feminino acabou ficando de fora desse projeto, mas ao final da votação ficou acordado aí uma apresentação de um indicativo de um novo projeto para entrar modalidades que acabaram ficando excluídas. Linda. Certo. Obrigada, Serginho, pelas informações. Boa noite para você aí e até amanhã. Hora dos bastidores da política. Vamos conversar por videochamada com Edinho Magalhães, que está em Brasília e vai contar para a gente os bastidores aí da política em Brasília. Boa noite, Edinho. Mais uma vez aqui no JC. Obrigada pela sua participação, hein? Boa noite, Linda. Consegue me ouvir, me ver bem? Tô conseguindo ouvir. Tá tudo certo. Tá travando um pouquinho, porque a internet a gente sabe que tá dando problema sempre esses dias, mas com certeza a comunicação tá sendo feita aí. Obrigada pela sua participação. Agora eu quero que você traga detalhes e informações. A Paraíba ficou de fora aí de uma transferência de recursos da União e também para o Distrito Federal, né, para os estados e também para o Distrito Federal. E aí a Paraíba ficou de fora, né? Um recurso, inclusive, na área da segurança. Exatamente, Linda. Infelizmente, a Paraíba ficou de fora. Nós não conseguimos participar dessa transferência desses recursos e foi uma grande surpresa. O relator Exalci Lucas, ele leu o seu relatório falando dessa transferência de recursos da União para os estados e o Distrito Federal, excepcionalizando, excetuando a Paraíba. Imediatamente eu conversei com o líder da bancada, o deputado Efraim Filho, com o senador Veneziano Vital, falei também com o Nonato Bandeira,
da SECOM aí na Paraíba e com o representante da Secretaria Executiva do Estado aqui em Brasília, Adalto Fernandes, para poder entender o que estava acontecendo, e foi uma surpresa para todos. O que aconteceu, afinal de contas? A União está atendendo uma determinação do Supremo Tribunal Federal para descontingenciar recursos na ordem de 800 milhões de reais para os estados e o Distrito Federal na segurança pública. E a Paraíba foi o único estado, Linda, que não assinou essa ação, não participou dessa ação ainda durante o ano de 2019. Então, portanto, saiu a decisão em dezembro e agora o governo manda um PLN para o Congresso, que é uma lei orçamentária, autorizando a transferência desses recursos para os estados, menos para a Paraíba, Linda. Ô Edinho, qual seria o valor desse dinheiro aí que seria transferido para o estado? Cerca de 16 milhões de reais para serem aplicados na segurança pública, no combate à criminalidade e na capacitação e qualificação da segurança pública. Tá certo. Nossa comunicação aí tá travando um pouquinho, mas está funcionando. E muito obrigada pelas suas informações aí direto de Brasília, viu? Mas tem solução. Politicamente, a bancada federal está se articulando para poder fazer com que um novo PLN seja criado e aprovado com esses 16 milhões de reais para Paraíba, Linda. Espero que tenha chegado aí a mensagem agora no final com essa sugestão de solução. Com certeza, e a gente espera que realmente funcione para que essa transferência seja feita também aqui para Paraíba, que a gente sempre precisa e cada vez mais, né? Principalmente com relação a recursos também na segurança pública. Obrigada, Edinho, pela sua participação e até a próxima. Boa noite para você. Boa noite. Bom, tá aí, Edinho Magalhães participando aqui com a gente, direto de Brasília e trazendo todos os bastidores e a movimentação da bancada federal por lá. Bora para o intervalo? No próximo bloco você vai ver como voluntários têm ajudado nas transmissões das missas pela internet. Voltamos já.